Já estamos de volta aqui com Redação Novo Tempo, pela sua rádio e TV Novo Tempo. Já está completando um ano desde que foi proposta a reforma do ensino médio pelo governo federal. Ela foi sancionada em fevereiro desse ano e está prevista para entrar em vigor em 2018. A reforma vai contar com um currículo básico nacional comum que ainda está em andamento, com previsão de ser concluído em novembro pelo Conselho Nacional de Educação. Embora aprovada, a reforma do ensino médio levanta alguns questionamentos e é sobre isso que a gente vai discutir nesse bloco aqui agora. Quero começar aqui a nossa discussão, na verdade, chamando aqui o professor Davi Gomes, que vai conversar um pouco aqui com a gente, fazendo uma análise sobre essa reforma do ensino médio. Professor. A reforma educacional do ensino médio, a gente tem que analisar ao que ela atende. Nós estamos num país que precisa, lógico, de uma reforma educacional, nós precisamos de uma nova estrutura educacional, óbvio, o país precisa disso. Mas o que nós estamos vendo com essa reforma do ensino médio está mexendo no meio da estrutura educacional. A gente tem uma estrutura educacional que vai da pré-escola, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, acesso à universidade e universidade, ensino superior. Essas instâncias, elas fazem parte de uma estrutura. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa mexer. Se a gente está mexendo no meio dessa estrutura, pode ser que a base dela não esteja preparada para essa reforma. Demanda da gente entender também a quem ela está atendendo. Nós estamos fazendo isso num ano de eleição, certo? Ela vai começar no ano de eleição para um público que já pode votar. Então, a gente não pode ser inocente de pensar que a reforma educacional está atendendo só ao estudante. Existe uma demanda política dentro dessa reforma do ensino médio, né? A meu ver, nós precisamos de uma estruturação a médio prazo. Como seria isso? Pré-escola, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, acesso à universidade e universidade. Nós devemos respeitar isso. 7, 8, 9 anos, nós teríamos uma reforma estrutural na educação brasileira. Mas nós temos políticas de governo, não políticas de Estado. As políticas de governo querem atender a um imediatismo de ano de eleição e tudo mais. Pergunta, será que o estudante que sai do ensino fundamental 2, nono ano, tem estrutura? Ele tem ciência das suas habilidades, das suas potencialidades, das suas afinidades intelectuais para chegar no ensino médio, poder direcionar o seu ensino médio para o seu futuro profissional? Nós temos que, agora, nós que trabalhamos com o ensino fundamental principalmente, traçar novas estratégias de ensino para que os nossos alunos tenham noção pelo menos das suas aptidões, para que eles possam se preparar para esse novo ensino médio. Não adianta nós lidarmos apenas com o ensino médio. Eu preciso agora, o professor, as escolas, pensarem no ensino fundamental, principalmente no fundamental 2, para que o aluno que chega no nono ano possa ter condições de fazer as suas escolhas. Nesse momento, nós não estamos vendo isso. Eu trabalho com educação, trabalho no ensino fundamental 2, trabalho com o ensino médio e não vejo uma estrutura para o garoto que sai do nono ano poder fazer esse direcionamento da sua vida agora no ensino médio. Muito obrigado ao professor Davi Gomes. Concordam com o professor? A gente está tratando de uma faixa no nosso sistema educacional, mas existem as outras que ainda não estão tão preparadas. A gente está tratando só de determinado período, falta a gente dar uma atenção para os outros? É interessante o raciocínio dele, eu acho que faz todo sentido, porque tanto quando em algum momento mais para trás, né, a gente estava falando, mas está em paralelo também, né, a questão da Base Nacional Curricular Comum, que tem a ver com o fundamental, e agora a gente está falando especificamente do ensino médio, a gente precisa pensar a educação brasileira como um todo. E aí, quando você olha para isso, não é só a questão do conteúdo, porque o tempo todo desse negócio da Base Nacional Curricular Comum e da reforma do ensino médio, a gente está falando de conteúdo. Ok, a gente precisa falar disso? Precisa. Só que o problema brasileiro atualmente em relação à educação não tem necessariamente a ver com o nosso conteúdo, entendeu? Tem a ver com uma estrutura muito maior, que é o que ele falou assim, olha, vamos pensar o seguinte, como é que a gente vai
está formando a educação desde a pré-escola ali, aí começando com o ensino fundamental 1, passando para o 2, passando para o médio, o acesso à universidade e às universidades. Porque tem um momento aí que aparentemente ele é um momento pequeno na vida acadêmica, mas ele tem uma influência muito grande, que é essa parte do acesso à universidade. Porque não é novidade para ninguém que a universidade pública hoje em dia, ela é feita para... Não é que ela é feita, mas a maior parte das pessoas que estão na universidade pública atualmente, aqui no Brasil, frequentaram a escola particular. Então, quer dizer, a pessoa que ela faz todo o seu fundamental e o médio numa escola pública, significa que ela não tem condições, geralmente, de pagar uma universidade particular. Só que aí, na hora dela entrar na universidade pública, ela já não tem mais acesso, porque quem está ocupando o lugar dela lá na pública é aquela pessoa que durante todo o fundamental e o médio teve condições de pagar a sua escola de maneira particular. E aí, obviamente, sem o ensino superior, fica difícil questões de posicionamento de mercado de trabalho, geração de renda, uma série de coisas. Então, é muito mais amplo o problema. E, sinceramente, eu acho que é um pouco disso que o professor Davi, que comentou agora, falou. Assim, o nosso grande problema atualmente não tem a ver com conteúdo. Ok, pode ser revisto algumas coisas? Claro que pode. Mas o nosso problema da educação hoje tem a ver com o processo como um todo. Como é que o brasileirinho que acabou de nascer ou vai entrar na escola vai chegar a terminar a faculdade para ter mais conhecimento e ter uma renda maior? O brasileirinho. Eu gostei disso que ele falou sobre a questão do preparo do aluno na hora de escolher ali as matérias, as disciplinas optativas, a que ele tem mais afinidade para poder escolher o seu futuro. Talvez seja complicado nessa faixa de 14, que idade que hoje que as crianças chegam no ensino médio? 14, 15, por aí? Geralmente por aí. 15. 15 anos está no primeiro médio. Ano. É muita indecisão mesmo. Tem muita gente que termina o ensino médio e também não sabe, né, que profissão vai escolher, passa um tempo aí, às vezes até 2 anos, sem saber em qual curso ingressar. Mas ao mesmo tempo que é complicado, eu tenho um olhar otimista baseado em outros especialistas também que eu tive lendo e vendo experiências em outros países. É interessante o aluno poder escolher aquilo que ele tem mais afinidade, porque a gente sabe quais disciplinas a gente tem, né, que se identifica mais durante o ensino fundamental. E ali ele começar, então, a funilar para a área que ele quer seguir. Mas o mais interessante ainda que o professor comentou, que vale a pena a gente comentar aqui, é o preparo do ensino fundamental nessa transição, né? E um outro especialista que eu ouvi comentando a respeito diz que é o seguinte: muitas vezes as famílias deixam essa responsabilidade toda para a escola, mas a família é responsável nesse processo também de formação do estudante, acompanhar o que ele está fazendo, as atividades, se ele está realmente sendo um bom aluno, tudo isso que a gente já comentou aqui no Redação em várias vezes, mas principalmente orientá-lo para a profissão. Então a família tem um papel fundamental na hora de orientar o seu filho, de ver e entender as suas aptidões, de tentar enxergar ali nele o que seria mais ideal, ou de alguma forma, sei lá, por testes ou por orientação mesmo, ajudar ele nesse processo da escolha quando for, então, chegar no ensino médio, para ele fazer essas escolhas sábias e não se arrepender depois. Você usou uma expressão, né, que os pais eles devem orientar a profissão. Eu acho que, na verdade, você estava querendo dizer assim, né? Orientar a escolha profissional. A escolha. Porque também tem um outro grande problema do pai obrigar o filho a ser alguma coisa que ele quer, né? Não, aí não. E é isso que você falou, a gente às vezes sabe qual é a matéria que a gente tem uma relação mais próxima, outra que a gente tem uma relação muito mais distante, a gente vai ser um bom profissional à medida que a gente acaba se envolvendo com aquilo que a gente tem mais talento. Sobre a maturidade dos alunos escolherem, realmente uma fase de tomar essa decisão. Agora, países como Estados Unidos, eu não sei se... Acho que alguns países da Europa também têm esse processo, né? Em que a criança vai e ela começa já a decidir que tipo de matérias ela vai ter mais e que tipo de matérias ela vai ter menos ao longo dos anos, né? Esse é um modelo bem difundido, a Suíça também adota, e que é um exemplo também de educação. Ele tem esse currículo básico, que é obrigatório fazer, todo mundo tem que fazer, mas aí chega em um momento que ele pode escolher aquelas áreas que ele tem mais... Afinidade. E ele pode escolher, inclusive, áreas que nem
nem se falam, mas que ele quer desenvolver um certo aprendizado naquilo ali. Eu gosto desse raciocínio. Ele é bonito e faz sentido, inclusive tendo referências de outros países. Mas sabe qual que é o nosso problema? E aí eu acho que eu volto naquele ponto que o professor Davi estava falando no começo. É ótimo, por exemplo, vou dizer por mim, eu sou jornalista. Eu lembro no 3º ano do ensino médio, quando eu fiz a minha última aula de física, eu dei glórias a Deus que tinha acabado, eu não queria mais ver física. Desculpa, professores de física. Precisamos de físicos para um monte de coisa que a gente tem hoje em dia no planeta, mas é que eu não gosto. Mas assim, é muito legal se eu pudesse ter escolhido não fazer física, por exemplo, no ensino médio. Mas sabe qual que seria para se dedicar um pouco mais para o que você gostava. Mas sabe qual que seria o problema? E aí é que é o negócio amplo que o professor Davi estava falando. Aí eu não ia ter feito física no ensino médio, aí ia chegar no vestibular. E o vestibular é o que vai garantir que eu ingresse na faculdade. E aí vai ter um monte de pergunta de física. Então, Leite, e aí? Isso que entendeu? eu não entendo. Por que o aluno tem que passar o ensino médio o tempo todo se preparando para o vestibular? É uma coisa meio ilógica, na minha cabeça, mas assim. Esse é o nosso problema hoje em dia. Para aprender, absorver um conhecimento e não necessariamente vou passar aqui os meus 3 anos só para eu passar na prova. É bonito isso, mas não é a realidade brasileira. Hoje, o ensino médio é feito para passar no vestibular. É isso, não é feito para aprender. Nem é vestibular mais. Agora o ensino médio é feito para passar no Enem. É para isso que serve o ensino médio. Os 3 anos ali servem para isso. Escolas públicas e particulares. Tanto que as propagandas de escolas particulares são o quê, né? Líder em aprovação, 80% dos aprovados no Enem. É para isso que serve a educação no Brasil hoje, no ensino médio. É para passar no Enem, para ir ter acesso à educação superior, à universidade pública, de preferência, né? E aí é que está. Então, a reforma do ensino médio em si, ela não é, o que ela propõe não é ruim, de maneira geral, né? Então, mesmo educadores contrários ao governo atual do presidente Michel Temer, concordo, vem vários pontos positivos na reforma. Não é um problema, mas a questão é que a gente não tem o preparo. Então, como é que eu vou mexer no ensino médio agora, se eu não tenho acesso universal para as crianças na escola? Eu tenho crianças de 10, 11 anos que estão na escola desde o começo que não sabem ler, tem um número enorme. O percentual é muito grande de crianças que não são alfabetizadas aos 10 anos de idade, embora estejam na escola. Passa de um ano para o outro, vai sendo aprovada, é aprovada sem saber ler, sem saber escrever, mal sabendo escrever o próprio nome. Isso é um problema. Essa é a raiz que deveria ser vista agora. E aí vai subindo, né? E depois você vai melhorando o resto. Mas, sabe, você está mexendo no telhado antes de fazer a fundação. Isso é ótimo, é uma ótima comparação. Você tem que reformar uma casa e vamos reformar a educação brasileira. Por onde que a gente começa? Pelo telhado. Vamos começar com os azulejos aqui e com a torneira de ouro aqui da pia. Não faz sentido, até porque né? é ali no ensino primário, no ensino, como é que chama o outro? Fundamental, onde você vai formar ensino primário, isso mostra a tua idade, Wagner. Antes do colegial. Eu fiz, na minha época já chamava fundamental, viu? Não, mas o Wagner ia falar primário, ginásio, e colegial. Não, eu já estudei no ensino fundamental e no médio. É lá que você forma o estudante. Né? Você tem um ensino fundamental péssimo, aí você tem um ensino médio super bacana, ele nem sabe transitar ali, porque ele não foi preparado para ser um estudante, né? Mas a gente tem um outro depoimento aqui, mais um professor fazendo a sua análise sobre a reforma do ensino médio. O professor Eric, que inclusive em outros momentos já esteve com a gente aqui no Redação. Fala aí, professor. Oi, pessoal do Redação, meninos, oi, Suzaine, tudo bem? É sempre um prazer estar participando com vocês aqui e hoje para falar um pouquinho desta proposta de reforma do ensino médio vindo aí do governo federal. Esta proposta também é o que já se vive há muito tempo em Estados Unidos e Europa e que agora a gente tenta importar para o Brasil. Claro que eu me lembro de ter estado num programa com vocês aí há algum tempo atrás e a gente ter falado sobre isso, eu ter falado é importante que o ensino médio mude. Hoje ele não tem atrativos para o nosso aluno, então o nosso aluno chega desmotivado e sai do ensino médio desmotivado. Muitas vezes na escola pública ele nem quer estar lá. Então a gente precisa de uma mudança no ensino médio. Mas do jeito que está sendo proposto, eu vejo 2 problemas. Primeiro, nós não temos uma estrutura física dos prédios das escolas da rede pública que hoje atenda o que o governo está propondo. Então você vai chegar com um aluno 8 horas da manhã na escola, para ele ter um período de aula, até meio-dia alguma coisa, e depois desse momento ele precisa
almoçar, ele precisa de salas para que ele consiga se trocar, ele precisa de salas mais adequadas à prática, de repente, esportiva que ele vai ter, a prática de laboratórios. E hoje eu vivo a realidade de laboratórios que não existem, você não tem material para trabalhar no laboratório numa escola do Estado, por exemplo. Então, este investimento na infraestrutura, eu duvido um pouco que aconteça, até porque nós estamos num período de contingência de gastos. Nós estamos cortando gastos. O governo diz que não tem dinheiro para investir. Não tem dinheiro para investir em pessoal, também não vai ter dinheiro para investir nas salas de aula, para investir nos prédios. Outra coisa é a questão do professor. A mudança ele tem que partir do professor. Não adianta você tentar motivar o aluno se não motivar quem está à frente, quem vai receber esse aluno é o professor. O preparo para o professor precisa ser grande. Então, neste momento, eu vou buscar lá o que acontece, por exemplo, nos institutos federais, onde o professor ele passa 40 horas, é uma pessoa concursada que passa 40 horas lá, mas ele passa parte destas horas trabalhando no preparo das suas aulas e parte dessas aulas, dessa hora, trabalhando com os alunos. Muito obrigado mais uma vez, professor. Interessante isso que ele falou sobre o papel do professor, né? Eu estava vendo uma entrevista do grande fenômeno sociólogo francês Edgar Morin, que tem várias teorias pedagógicas. Olha, falando em francês aqui. Aprendendo com você, Leite. Olha só. Ele fala assim, que hoje com a internet, a tecnologia, os alunos eles têm acesso à informação, eles podem dar um Google e encontrar todas as respostas possíveis. Então, o papel do professor é muito importante nesse atual contexto para ele ser um formador de opinião, para desenvolver o senso crítico dos alunos em relação ao aprendizado ali. E ele fala também de uma abordagem assim, que o professor tem que sair da sua zona de conforto, da sua disciplina específica e conectar de alguma forma o seu ensino com outras áreas do saber e não ficar ali só na sua disciplininha, entendeu? Não, isso aí deve funcionar muito bem na França, na Europa, nos Estados Unidos, mas o professor brasileiro aqui, menosprezado do jeito que é, tem que dar conta de 1000 alunos. Imagina como é que ele vai cuidar, vai fazer mais do que ele já faz, tendo que... Imagina isso. Só numa turma 60 pessoas. Numa turma, 40, alunos. 45, 50... E metade deles não tem vontade de estar ali. Eu entrevistei um professor que se aposentou agora na educação pública. Ele me disse, ele tinha classes no ensino médio com 60 alunos. Pensa o que é isso. Você não consegue nem andar no meio das cadeiras. E aí você tem que dar aula em várias turmas, em várias escolas, se ele quiser ter um dinheirinho suficiente para passar o mês. Por isso eu acho legal esse negócio das disciplinas, porque o aluno, imagina, eu sou uma professora, vai vir aqui na minha sala... Tem que vir aqui ver como é que é no Brasil. Vai vir aqui na minha sala, quem quiser ele tem que virar Edgar Morrão. Vem aqui. Bom, enfim, é isso aí. Você gostou da minha? Não. Concluímos com essa super piada do Leite aqui. Não, mas realmente é uma situação das mais difíceis essa que a gente tem no Brasil. A gente fala sobre saneamento básico, como a gente falou no bloco anterior, e é duro, é difícil, mas aí a gente vai para o esquema da educação e a gente vê que como é que a gente vai formar o cidadão que vai, inclusive, cobrar, que vai... Se a gente não tem o mínimo para oferecer, que nem é a educação. Nem estrutura, como disse o professor Eric, né? Nem estrutura física. Mas olha, a gente teria tanto para dizer, mas não tem tempo mais para dizer nada. Então eu quero agradecer muito a sua audiência, a sua companhia. Pessoal, até a semana que vem. Até semana que vem. A gente se encontra. Tchau, tchau.